Olá, igreja. Olá a todos. É muito bom estar novamente com vocês. Hoje nós vamos falar sobre o crescimento espiritual, baseado no livro Maturidade, de Luciano Subirá. Vocês vão perceber que o crescimento espiritual tem fases muito semelhantes ao nosso crescimento físico, humano. Na verdade, amadurecer é uma necessidade básica, fundamental de todo ser humano. Entretanto, tornar-se maduro é uma conquista. William Shakespeare já dizia que maturidade tem mais a ver com o tipo de experiência que você teve na vida do que com quantas velas você apagou. O acúmulo de anos de vida nem sempre é sinônimo de maturidade. A gente vê velhos com atitude de crianças, de meninos, e jovens com cabeça de homem maduro. Spurgeon dizia que na juventude aprendemos, mas na maturidade compreendemos. Deus aguarda os seus filhos maduros, os seus herdeiros. Gálatas 4, versículos 1 e 2, nos fala aqui: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. A criança pequena não consegue fazer nada das coisas de adulto. 1 Pedro 2,2 nos fala aqui: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O crescimento espiritual requer alimento espiritual, assim como o crescimento físico requer alimento físico. Mateus 4,4 nos diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, a palavra de Deus alimenta o nosso espírito. O crescimento exige tempo, mas deve ser desejado, deve ser buscado, diferentemente do nosso crescimento físico, que é automático, acontece desde que a gente se alimente bem, vai ter um desenvolvimento normal. Mas o crescimento espiritual precisa que a pessoa busque, né? E é responsabilidade de cada um. A imaturidade impede o acesso à herança de Deus, à herança plena de Deus. C.S. Lewis já dizia que mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese, a somatória de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Precisamos avançar de progresso e desenvolvimento na vida cristã. Uma das principais áreas em que precisamos crescer é no amor. 1 Tessalonicenses 3,12 diz: e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Outra área diz respeito ao conhecimento. 2 Pedro 3,18 fala: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O conhecimento de Deus, ele é progressivo também, como o crescimento físico. Oséias 6,3 nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O conhecimento bíblico, ele é mandatório. Se você quer crescer espiritualmente, você precisa conhecer a Bíblia e se aprofundar na leitura da palavra. Colossenses 3,16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos conhecer a palavra, saber manejar a palavra. A oração é outro fator importante no conhecimento bíblico. E não se trata apenas em pedirmos algo a Deus e Ele nos responder, não é só isso. Jeremias 33,3 nos fala: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas isso só com a
o aprofundamento na palavra. Isso é revelação. Há também o crescimento da fé. Podemos cooperar para o crescimento da nossa fé, alimentando-a pela palavra e multiplicando-a por meio da semeadura, de semear a palavra. Não podemos nos esquecer da gratidão. Colossenses 2, versículos 6 e 7 nos fala: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graças. Um dos sinais de imaturidade é a murmuração, aquela pessoa que só reclama, não aprende com os problemas. Já a gratidão é sinal de maturidade. Então vamos para as fases de crescimento. Nós temos o recém-nascido, o menino, o jovem e o adulto. Nós estamos falando de crescimento espiritual. O recém-nascido, o menino, o jovem e o adulto. O recém-nascido. 1 Pedro 2, 3, nós já lemos agora há pouco esse versículo, mas nós vamos lê-lo novamente. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Então aqui estão os que acabaram de experimentar o novo nascimento, foram nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, foram regenerados, ou seja, gerados de novo pela palavra da verdade. Exteriormente, podem até ser adultos, mas no momento da conversão podem parecer adultos, mas interiormente são bebês recém-nascidos na fé. Não possuem entendimento das coisas espirituais. Esses são os recém-nascidos. Não conseguem cuidar de si mesmos. Precisam de acompanhamento e paciência, assim como um bebê de verdade. São os neófitos, novos convertidos ou novos na fé. 1 Coríntios 3, 1 e 2 nos fala: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, isso é Paulo falando, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Então, os crentes carnais, recém-nascidos, né, eles não podem digerir alimento espiritual sólido. Qual o comportamento dos recém-nascidos? Primeiro, são dependentes. Há necessidade de alguém que lhe prepare e lhe sirva o alimento espiritual. São inocentes. 2 Coríntios 5, 17 nos fala: E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, a velha vida acabou para quem nasceu de novo. Uma nova vida teve início. Como consequência, não se carrega culpa alguma. O passado foi limpo, foi perdoado, foi justificado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Romanos 8:1 diz: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Outra característica dos recém-nascidos é a ignorância. Não sabem o que pode ser perigoso ou não espiritualmente. São incapazes de se defender. Não podem ficar à mercê de qualquer conteúdo, por exemplo, internet. Há muita coisa na internet. Não devem procurar o seu próprio alimento. Falta-lhes discernimento. Como na vida física, o que é alimento sólido para o adulto pode ser veneno para a criança. Ninguém alimenta um recém-nascido com feijoada, por exemplo. Vai matar a criança. Outra característica, a irritabilidade. Da mesma forma como a mãe acalma em seu colo a criança irritada, a aquietação da alma nas respostas que Deus nos dá. Então, Deus nos acalma dessa irritabilidade com as respostas que Ele nos dá, com o nosso crescimento. Uma outra fase é a fase de menino. Cristo deu diferentes ministérios à igreja,
com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Precisamos de aperfeiçoamento, de desenvolvimento, para chegarmos à varonilidade, à fase adulta. Efésios 4, 13 a 15 nos diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. A estatura de Cristo, esse é o alvo. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, chegar à perfeita varonilidade é alcançar a fase adulta, tornar-se varão, homem adulto. Esse estágio de menino ainda reflete muito mais a inconstância de um garoto do que a firmeza de um jovem. O jovem é mais firme do que o menino. Entretanto, o menino já tem um certo nível de autonomia, mas pouca. Qual o comportamento do menino? Primeiro, inconstância. Ocorre uma instabilidade, uma oscilação, até mesmo no aspecto doutrinário. Os meninos na fé não precisam ser poupados de serviço. Pode-se dar serviço para o menino na fé. Porém, não apresentam condições de assumir determinadas responsabilidades. Não é incomum que haja muito trabalho inacabado, tarefas não terminadas, metas não cumpridas. Outra característica do menino, a curiosidade. Pode haver um bom desejo de aprender com perguntas sábias, mas também pode conduzir a descobertas erradas e prejudiciais. Pode haver uma exposição à fofoca. Outra característica, a tagarelice. Desandam a falar. Provérbios 10, 19 fala: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, pode haver três desdobramentos, 3 tipos de pecados cometidos com a língua, principalmente nessa fase: a maledicência, falar vaidades e falar tolices. Outra característica, ciúmes e contendas. O nosso comportamento denuncia a fase em que estamos espiritualmente. Ciúmes e contendas significa que somos carnais, somos infantis na fé, são seletivos, são partidários, amam a quem gostam e desprezam aqueles com quem não se identificam. Há uma mentalidade de independência e não de interdependência. Outra característica é o egoísmo. Tiago 3, 14 a 16, numa nova versão da Bíblia, fala: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem cheguem à verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Então, inveja e ambição egoísta não levam a nada e a lugar nenhum. Uma outra fase, jovem. 1 João 2, de 12 a 14, nos fala: filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele repete: tendes vencido o maligno. Diferentemente de Pedro, João apresenta outros 3 estágios nesses versículos que nós lemos: filhinhos, pais e jovens. Filhinhos refere-se a alguém novo na fé, neófito, recém-convertido.
Os pais seriam aqueles que não somente cresceram espiritualmente, mas também se tornaram maduros o suficiente para gerar novos filhos na fé. Por isso, pais. Os que alcançaram a fase adulta. E os jovens que não são adultos, tampouco pais. Mas também não são mais crianças. São fortes e já sabem lutar e vencer. Vencer o maligno. Então, os jovens, o comportamento dos jovens são fortes. Por 2 vezes, João repete, tendes vencido o maligno. Já são crentes bem desenvolvidos, que podem vencer e ter muita autonomia, mas sem a responsabilidade de gerar, de cuidar, de gerar novos crentes, novos convertidos. Agora a fase do adulto. Adulto são os crentes capazes de gerar outros cristãos e expressam responsabilidade. Essa é a marca do adulto. Gerar novos convertidos e ter responsabilidade. Qual o comportamento? Autonomia, a interdependência. Eles sabem trabalhar, lidar com os outros. O serviço é uma outra característica. A responsabilidade, o cuidado de outros. Outra característica de comportamento do adulto, a inocência. Deve ser conservada enquanto crescemos. Devemos manter-nos puros. Essa é uma ordenança do Senhor. Nós vemos isso em 1 Coríntios 14, 20. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, o juízo, homens amadurecidos, mas na malícia, crianças, inocentes. Outra característica do adulto, a paciência. O adulto procura a paz, que é fruto do Espírito. Está em Gálatas 5, 22. Romanos 12, 12 diz, sede pacientes na tribulação. Hebreus 6, 15 nos fala, e assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. 1 Tessalonicenses 5, 14, numa nova versão da Bíblia, nos diz, irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Ou seja, cada tipo de pessoa merece um tratamento específico. Os indisciplinados precisam ser advertidos, os desanimados encorajados e os fracos ajudados. De acordo, então, com a condição da pessoa, né, ela precisa de um tipo de ajuda. Os maduros têm uma postura equilibrada, correta. Outra característica é a constância, estabilidade diante de circunstâncias negativas. Filipenses 4, de 11 a 13, nos fala, digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, constância. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Isso é Paulo falando. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Outra característica é não tropeçar no falar. Tiago 3,2 nos fala, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, adulto, capaz de refrear também todo o corpo. Se você refreia a sua língua, você refreia o seu corpo. Outra característica é altruísmo, considerar o que é do outro. Perder a brigar. Perder, mas não brigar. 1 Coríntios 6, de 7 a 8, fala, o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então, é uma repreenda de Paulo aos irmãos da igreja em Corinto. Outra característica é a capacidade de reprodução, a paternidade. Alguém que cresceu espiritualmente e tornou-se maduro o suficiente para gerar novos filhos na fé. 1 Coríntios 4,15 nos fala, porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais,
Pois eu, pelo Evangelho, Paulo falando novamente, vos gerei em Cristo Jesus. Apesar de ainda falhos, a fase adulta é marcada por quão parecidos tornamo-nos com Jesus Cristo. À medida que nos tornamos maduros, nos parecemos mais com Jesus Cristo. Uma outra classificação que Paulo nos revela em 1 Coríntios 2, 14 até capítulo 3, versículo 3, é o homem natural, o homem carnal e o homem espiritual. É uma outra classificação. O homem natural é aquele que não tem Cristo, que não é convertido. O carnal é alguém já convertido, mas que não se desenvolveu espiritualmente. Ainda está na infância espiritual, ainda se alimenta de leite. Infelizmente, pode acontecer de uma pessoa ficar nessa condição carnal o resto da sua vida. Infelizmente, pode acontecer. E o espiritual, onde as verdades profundas da palavra de Deus não são apenas entendidas com a razão, mas se discernem espiritualmente. Então, são os que já cresceram e se desenvolveram, são os maduros na fé e que Deus os governa pela palavra. Na verdade, nós precisamos saber em qual estágio desses que nós falamos nos encontramos. Se somos recém-nascidos, se somos meninos, né? Crianças, se somos jovens ou se somos adultos. Precisamos ter a dieta correta e caminharmos rumo ao crescimento espiritual e à maturidade. Caminhar rumo à maturidade. Há muito de Deus reservado exclusivamente para os maduros. À medida que nós crescemos espiritualmente, nos tornamos maduros, o Senhor vai nos revelando mais e mais da sua pessoa, da palavra, e nós podemos daí crescer, nos alimentando da palavra, crescer no espírito e ter todas essas características que nós citamos que contribuem para o nosso amadurecimento. Espero que tenham gostado. Quem ainda não se inscreveu no meu canal aqui, por favor, se inscreva. É bom para a gente, é bom para vocês. E nós desejamos a todos uma excelente semana e que o Senhor nos abençoe ricamente, a todos nós. Amém.